O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, conforme você tem acompanhado, as nossas edições do mês de julho têm tido uma grade multidisciplinar, quando entendemos que por conta, inclusive, deste período tradicionalmente de férias escolares, da presença de inúmeros turistas em Nova Friburgo, oferecemos uma grade diversificada, em que tratamos de assuntos variados, até porque a nossa pauta, a nossa agenda é tradicionalmente muito polêmica, contraditória, que incomoda, mas o contraditório é saudável, tratando daqueles assuntos, sobretudo relacionados à administração pública. E a partir da próxima edição, retornaremos à nossa programação habitual, quando teremos entrevistas já previamente agendadas e confirmadas, que certamente lhe oferecerão reflexões muitíssimo oportunas neste momento. Entretanto, ainda nesta edição, teremos a oportunidade de conversar com alguém que detém extrema sabedoria nos assuntos que trata, nas reflexões que promove, no entendimento de aspectos que por vezes são delicados, são, eu diria, difíceis de compreender, mas o ilustre convidado que aqui retorna, mais de 6 meses após o seu debut, também conhecido como estreia, que aconteceu em dezembro do ano passado, para promover novamente as suas considerações acerca de aspectos muitíssimo interessantes e, por vezes, mais escassos nas relações humanas e, eu diria, naquelas relações voltadas para a fé, para a crença, para a religião. Me parece que, face ao mundo que estamos sendo obrigados a conviver, estamos experimentando já há algum tempo um momento trágico e cruel de banalização da vida, em que as relações têm sido cada vez mais comprometidas, cada vez mais fragilizadas por conta de vários aspectos, sobretudo aqueles relacionados ao amor, à fraternidade, à cordialidade, à educação, ao respeito, enfim, a essência da vida humana. E aí perdemos um pouco este viés, esta vertente, e temos que chamar o feito à ordem, como faremos nesta edição, absolutamente imperdível. Eu, particularmente, me sinto privilegiado por ter a oportunidade de entrevistar tão ilustre convidado, que certamente irá contribuir com a nossa mente, com a nossa alma, com o nosso coração, de maneira que se tornem mais calmos, mais tranquilos e mais acolhidos. Sendo assim, com a proteção de Deus sempre e de minha Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com indispensável apoio financeiro dos nossos colaboradores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 29 de julho de 2019. Um lugar aconchegante para realçar sua beleza, relaxar, conversar, se cuidar. Mary Coiffeur, todos os serviços que um salão de beleza oferece, mas com o conceito de fazer você se sentir bem, bem recebido, bem disposto, bem com a vida.
Venha fazer parte deste alto astral. Mary Coiffer, Friburgo Shopping, primeiro piso. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A saúde do pequeno negócio também importa. Em um momento como este, queremos mostrar que, mesmo de longe, estamos ao lado dele, com o movimento Compre Local. Cuide do pequeno negócio. Peça comida do restaurante da esquina. Faça compras no mercadinho do bairro. Apoie o comércio da sua vizinhança. Estamos investindo 30 milhões em incentivos financeiros e oferecendo 100 milhões em microcrédito. Tudo para proteger os negócios mais afetados pelo coronavírus em diversos lugares do Brasil. Milhares de pequenos empreendedores serão beneficiados e terão acesso a ferramentas para vender online, por delivery e continuar abertos, mesmo de portas fechadas. A luta pelo pequeno negócio é de todos nós. É quem está atrás do balcão que ajuda o Brasil a ir para frente. Fique ao lado dele. A gente sempre vai estar, mesmo que, por enquanto, à distância. Saiba mais em cuidedopequenonegócio.com.br. Uma iniciativa Stone, Tom e de todos os brasileiros. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Ainda dando sequência às edições do mês de julho, estamos tratando de assuntos variados, assuntos multidisciplinares, assuntos que, por vezes, a nossa grade habitual no decorrer do ano não permite contemplar, porque assim a agenda nos exige, mas evidentemente que nesta ocasião não poderíamos abdicar da oportunidade imperdível e eu diria absolutamente cordial de ter conosco pastor Renato Gonçalves. É um privilégio. Satisfação enorme em tê-lo novamente aqui no programa Cidade Real, desde que aqui compareceu pela primeira vez em dezembro do ano passado. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem absolutamente honradas e privilegiadas com a sua ilustre presença. Seja muitíssimo bem-vindo. Uma honra não merecida, mas recebida com muito carinho. Você que é cidadão real sabe que, na verdade, nós temos aqui no Zuri Maurer um espetáculo de apresentador, comunicador. É a intelectualidade a serviço de Nova Friburgo, nos abençoando em vários aspectos, como eu sempre digo, eu disse no outro programa, né? Porque, na verdade, o programa Cidade Real ele atinge o espírito, a mente e se preocupa com o aspecto físico, né? Exatamente. Então, realmente, é um programa completo, sempre trazendo para o cidadão real, sempre ligado, exatamente, o que é de melhor para poder edificar realmente não só a nossa cidade, mas as nossas vidas. Então, é uma honra não merecida, mas recebida, poder voltar a este ambiente generoso. Porque o Zuri Maurer tem generosidade. Da outra vez que eu estive aqui, eu não vou fazer isso. Eu dei um golpe aqui. Exato. Eu assumi o programa, dessa vez eu não vou fazer isso. Eu vou deixar esse brilhante maestro aqui. Vou ser conduzido por ele completamente aqui. Mas, na verdade, aliás, a generosidade hoje é maior, porque a TV Zoom está de parabéns pelo profissionalismo técnico, além da capacidade de talento que nós temos aqui no Zuri Maurer. E eu já cheguei aqui sendo perdoado. Porque TV tem horário, tem tudo certinho. E tinha um horário certinho para chegar, mas eu digo, crise de pelanca, né? Já vai chegando. E aí, a conclusão, eu confundi o horário, que não tem desculpa, não tem perdão para isso. Eu falei para o Zuri aqui, quando a gente... Voltando ao nosso chapéu, se eu estrago o chapéu, eu posso restituir um chapéu. O tempo a gente não restitui a ninguém. Então, realmente, já cheguei aqui sendo amado, perdoado, compreendido. Olha, um beijo nesse coração. E o cidadão real só ganha com este belíssimo apresentador, talentosíssimo. Privilégio estar aqui. A cordialidade e a generosidade é recíproca. Eu quero registrar, pastor, antes de darmos início à nossa conversa, a sua gratidão, que para mim é a base de todos os demais sentimentos,
quando recentemente, nesse mês de julho, compareci a um culto na Igreja Maranata. Tivemos a honra de tê-lo junto conosco. Numa quarta-feira à noite. E me senti muito lisonjeado por ter sido citado durante o culto por inúmeras vezes pela sua pessoa, obviamente por razões absolutamente justificadas, menos do que Jesus Cristo. Mas fui citado inúmeras vezes durante o culto, em que você fez uma deferência, prestou uma honraria à minha pessoa, me deixando por vezes até, de certa maneira, inibido, o que é fato raro no meu comportamento. Mas o seu desprendimento, a sua cordialidade, o seu carinho comigo marcou muito aquela minha visita, que certamente acontecerá outras vezes. Apenas um princípio bíblico acontecendo. Jesus falou, dai e ser-vos dado em boa medida, recalcada, transbordando, deitarão no vosso regaço. O que aconteceu, na verdade, foi apenas a reação do carinho, da gentileza com que eu fui recebido aqui, de maneira tão generosa, amável, abençoada. Não podia ser diferente. E isso enseja que essa reciprocidade não terá fim, porque agora eu estou na obrigação de retribuir a sua visita, que aí será retribuída com uma nova nós entrevista. Continuamos aí. E assim se segue. Pela eternidade. Não perca na eternidade o Cidade Real Celestial. Muito bom. Pastor, já começando a abordar alguns itens que a sua participação aqui gera muitíssima audiência. Eu, ainda recentemente, tenho repercussão daquela sua visita de dezembro do ano passado, e certamente agora terei a partir deste momento, em que, quando estive na igreja, acompanhando o culto, muito participativo, muito empolgado, das pessoas que ali estavam, muito devotas, mas, sobretudo, me pareceu que, de uma forma geral, as pessoas estão, por vezes, buscando um norte, estão buscando um caminho, estão buscando uma luz, estão buscando uma orientação. E aí, não me referindo exatamente a igreja evangélica, mas a todas as denominações, crenças, fés e religiões. Lhe parece que o ser humano está à deriva? Ou seja, diante deste mundo em que somos obrigados a conviver, perdemos um pouco ou muito o senso da compreensão, do discernimento, do foco e da concentração? Sem dúvida nenhuma. Deus olhou do céu para a terra e diz a Bíblia que não viu nenhum justo sequer. E diz que todos se desviaram. Ou seja, na verdade houve uma desconexão da luz. E o que Deus veio fazer em Cristo é justamente reconectar. Tanto que Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, nós precisamos realmente restaurar esta conexão com a luz, com a vida. E as pessoas realmente elas estão cada vez mais se multiplicando a ciência, se multiplicando a iniquidade, se multiplicando realmente, como você no outro programa falou muito bem, o distanciamento do relacionamento. Hoje você tem uma relação que não tem mais toque. As pessoas estão no WhatsApp, elas estão pela internet, pelas mídias sociais, e isso produz, na verdade, um adoecimento psíquico e, é claro, consequência de um adoecimento espiritual. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, eu li isso, né? Médicos falando de que se uma criança nasce e ela não é tocada, você pode dar todos os nutrientes necessários, temperatura boa, mas se ela não for tocada, ela entra em depressão e vai morrer. Ou seja, a importância desse toque, a importância... Aliás, eu outro dia vi o resultado de uma pesquisa recente, diz que 25 segundos de abraço já aumenta a imunidade. Ou seja, o quanto é importante estarmos nesse contato real, não apenas no mundo virtual. Então, esse mundo virtual nos torna mais perdidos ainda. Já somos, mas no distanciamento do relacionamento, isso produz um esfriamento muito profundo
e nos remete a umas trevas maiores ainda. Então, existe a necessidade de nós nos reencontrarmos. E é claro que estar junto com alguém, compartilhando, o Cidade Real faz um papel muito importante, eu já defendo isso sempre, na nossa cidade, trazendo pessoas aqui de várias áreas da política, traz na área de saúde, na área da mente, da educação. Quando existe uma crise na cidade, prontamente, Zulimauro tem esse olhar de jornalista, prontamente já tem aqui, ou pelo menos o entrevistado, para poder esclarecer problemas, crises. Isso é muito importante, essa relação. Não deixar a vida fingir que nada acontece. Quando eu faço uma repressão de um problema, ou seja, eu finjo que ele não existe, isso vai causar um problema sério na minha vida. Seja ele físico, seja ele psicológico, né? Eu preciso enfrentar a minha dor, eu preciso enfrentar a minha crise, eu preciso pensar nas minhas dificuldades e não fugir. Então, na realidade, às vezes as pessoas estão se sentindo sozinhas, perdidas, sem norte, como você falou, e aí acaba se distanciando. Eu digo, as mídias sociais são ótimas. Eu tenho o WhatsApp, aliás, vamos colocar aí na telinha o WhatsApp da igreja, que você pode se conectar para receber informativos e tudo. É ótimo, mas nós não podemos viver só neste mundo virtual. É preciso que a gente tenha não só o Cidade Real, mas um relacionamento real, para que a gente possa nos encontrar. E aí, pastor, esse quadro que você muito bem descreveu, fatalmente leva as pessoas ao que eu entendo a um quadro que chamo de mal do século, que é a depressão. Sim. Em que, diante dessas variáveis, dessas circunstâncias, a pessoa não encontra forças, não encontra resistências, não encontra motivação para reagir. E aí, eu não imagino a quantidade de pessoas que procuram as suas orientações no seu gabinete com quadro depressivo, que tem sido característica marcante de muita gente que sofre em silêncio. Sim. Ou seja, a depressão, ela, que envolve uma série de aspectos, corrompe, destrói, desmotiva, baixa a estima, e é talvez na religião, na fé e na crença que a pessoa começa a encontrar a possibilidade do resgate. Sim. Existe uma... E dizem que vai ser o mal do século, né? A depressão, na verdade. E se você pensa no aspecto, nós temos uma depressão que pode ser física, né? Ou seja, tem aquela depressão química que você tem por algum distúrbio, produzindo em você uma depressão. Tem aquela que é emocional e pode ter a depressão espiritual, ou seja... Depressão espiritual. Sim, depressão espiritual. A depressão física, ela é causada, por exemplo, eu não vou fazer o papel do neurologista, do psiquiatra, né? Mas, por exemplo, a falta de lítio, a falta de produção de lítio no nosso organismo, ele pode produzir realmente um estado de depressão, não só de depressão, mas até quase de loucura. Então você vê um desequilíbrio. A nossa máquina criada por Deus é um negócio assim tremendo, perfeito. Então, eu posso ter uma depressão física não só por distúrbios químicos, mas, por exemplo, um desgaste físico além da conta, não descansar, não dormir direito. Isso tudo pode produzir a um longo prazo um esgotamento e eu entro em depressão física. Tem a depressão emocional, aquela que eu não consigo metabolizar os processos que acontecem na minha vida, as crises, as dificuldades, não é? Os relacionamentos, ou a falta dos relacionamentos, que é pior ainda, né? Ou seja, se você tem a crise dos relacionamentos, tem aquele que não tem relacionamento nenhum, e isso, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Perfeito. Isso aqui é uma declaração seríssima. Perfeito. Aliás, podem pesquisar, foi um brasileiro, há muitos anos atrás, quando tinha ainda o programa do Jô, que eu digo, o mesmo nível aqui do nosso programa Cidade Real, porque eu diria um pouco melhor. Não, eu diria que a única semelhança, pastor, leve semelhança, é somente o porte físico. Nada, simples assim. A capacidade, a intelectualidade, a simpatia, o bom humor, tudo num pacote só. Se o Jô acabou, eu quero falar para você que Cidade Real com Zulimauro continue. Fique ligado aqui. Aliás, você que era um fiel do Jô, agora você tem como compensar. Exatamente. Não precisa entrar em depressão pela falta do Jô Soares, né? Nós temos aqui ao vivo aqui para você, cidadão real. Mas, na realidade,
ele fez uma entrevista com era um brasileiro que tinha ficado mais tempo isolado. Ele era o terceiro local no livro dos recordes. Eu vou pecar se eu falar o tempo que ele ficou, não sei se 6 meses, entrou numa caverna e ficou sozinho lá. 6 meses sem ver ninguém, sem contato com nada, sem WhatsApp, sem nada, sem nenhum contato com o ser humano, com nada. E ele disse que ao sair de lá, ele não sabia mais se aquilo, quando a equipe foi resgatá-lo, né, podemos dizer assim, ele não estava perdido, ele podia sair, né, mas pegá-lo de volta, ele não sabia se aquilo era um sonho, se era realidade. Interessante que o primeiro lugar, aquele que mais tempo ficou, no primeiro dia que saiu, ele foi ao suicídio. Ao suicídio, ou seja, ele ficou muito mais tempo, não sei se foi um ano, eu estou pecando, mas assim, meses sem contato com ninguém. Quando ele saiu, no contato com o ser humano, ele foi ao suicídio. O segundo ficou 1 semana e se matou também. Ou seja, quando Deus diz, não é bom ficar só, não é só uma questão de relacionamento romântico, conjugal, amoroso, é mais do que isso, é vida. Sem dúvida. É aquele contato humano necessário. Então, realmente, estar sozinho, não se relacionar, pode me remeter a uma depressão. Quando quando falo em relacionamento, às vezes eu posso estar junto com o Zuri Mauri aqui, mas não abrir meu coração. Eu não estou apresentando o Renato real. Eu estou apresentando uma máscara. Então eu convivo com as pessoas com máscara. Não estou dizendo que todas as depressões são produzidas por causa disso. Eu digo, se eu assim o fizer, provavelmente serei remetido a uma profunda depressão, porque o meu eu real precisa de um toque real. Nós temos um grande drama, porque todos nós, com os nossos desequilíbrios, com as nossas dificuldades interiores, nós, às vezes, não queremos que os outros saibam quem realmente nós somos. Esse é um drama. Eu não quero que ninguém saiba 100% quem eu sou. Das minhas loucuras, dos meus desequilíbrios, das minhas cobiças, dos meus medos, das minhas fragilidades. Eu não quero. Mas, por outro lado, eu preciso que alguém saiba quem eu sou. Eu tenho necessidade de ser conhecido. Eu tenho necessidade de ser tocado. Assim como a ciência diz que o toque físico, uma criança que nasce não tendo toque físico, ele poderá ser remetido a uma depressão e morrer, mesmo sendo alimentado, mesmo sendo cuidado. Assim também o toque do meu ser real, do meu coração, da minha existência, do Renato real, né, do Zuri real. Nós precisamos ser tocados, porque às vezes a pessoa tem o toque físico, mas não tem o toque emocional e o toque do coração, o toque do nosso ser. Isso é muito importante. Então, essa falta de relacionamento verdadeiro pode nos remeter a uma depressão. Então, esse isolamento desse mundo que nós vivemos aí com mídias, onde eu fico só no WhatsApp, é interessante, é bom, eu recebo constantemente, e você pode cadastrar também, não pode, Zuri? Certamente. Para receber esses abençoados alertas do Zuri Mauri. Eu gosto quando o meu celular dá o barulhinho lá, hoje no Cidade Real, e a gente já olha, e para não perder o horário, entendeu? É muito bom. É importante isso, mas mais do que isso, eu quero conhecer o Zuri Mauri, eu quero ouvir essa gargalhada que o Jô Soares não tinha. Certamente. Não, esse nível não tinha. Contido, ele era mais contido, ele vinha mais assim internamente. Exatamente. Mas o Zuri Mauri, ele explode em alegria para todos nós. É importante esse contato físico. E essa depressão pode ser gerada também pela falta de relacionamento. Agora, você citou aí algo muito interessante que queremos ouvi-lo, acerca da depressão espiritual, religiosa. No que consiste? Eu diria até filosófica, vamos dizer assim, religiosa e espiritual, porque a dor do existir. Por que eu existo? Sabe? É interessante você perceber, porque existe um psiquiatra chamado Viktor Frankl. Ele já hoje falecido, mas chegou a dar palestra no Brasil. Viktor Frankl, ele era psiquiatra, neurologista e psicólogo. Ele foi preso na Segunda Guerra Mundial, em Auschwitz, como judeu, ele era um judeu. Engraçado que ele teve a oportunidade de fugir, naquela época, com a esposa dele. Mas aí houve uma explosão na cidade onde ele estava, uma sinagoga foi explodida e ele foi até a sinagoga ver. Então ele com a oportunidade de fugir, ou seja, estavam prendendo todos os judeus. Como a sinagoga explodiu, ele foi até lá ver. Quando ele chegou lá, ele viu, sobrou um mandamento na sinagoga que é honra teu pai e tua mãe. E a mãe dele estava presa em Auschwitz. E aí ele escolheu não fugir.
Você vê que loucura, né? Ele falou, não, eu vou honrar meu pai e minha mãe, eu vou ser preso com eles. Foi preso, e olha o que aconteceu com ele. Uma vez que ele estava preso, a esposa dele, torturada, abortaram a criança, ela estava grávida, e ela foi morta. E aí ele fica preso, aí você pensa, não, esse rapaz devia ter fugido, né? Ele deveria ter desaparecido dali. Mas, na verdade, em Auschwitz, ele conseguiu fazer a pesquisa mais profunda justamente dessa razão do nosso existir. Ele criou a logoterapia, que é qual a razão de eu estar vivendo, ou qual a razão de certas coisas estar acontecendo na minha vida. E ele fez uma pesquisa dentro do campo de concentração. Você imagina o que é viver? E ele relata, num dos livros dele, que realmente é muito interessante, e ele fala... Se você entrar, inclusive, no YouTube, tem algumas palestras dele, muito interessante, que você vai poder desfrutar. Vale a pena. E ele faz uma pesquisa seguinte, ele diz que não são as circunstâncias que determinam o que você é, mas é a reação, a sua escolha diante das circunstâncias que estão acontecendo. E ele faz relatos científicos. Você imagina um psiquiatra, neurologista e psicólogo dentro do campo de concentração, vivendo ali a tortura de perto. E ele diz o seguinte, 2 seres humanos passam pelos mesmos problemas. Então, ele tinha lá colegas de prisão passando pelo mesmo problema. E um deles disse assim para ele uma vez, separadamente, então não estavam juntos. Ele falou assim, quero te comunicar, amigo, que eu vou me suicidar hoje. E ele perguntou para os dois, falando a mesma coisa. O outro colega disse a mesma coisa no mesmo período. Vou me suicidar. Ele falou, mas por que você vai se suicidar? Ele disse assim, eu não tenho mais nada que esperar da vida. Os dois falando a mesma coisa, inseparados. Isso ele pesquisando. E a resposta dele é brilhante. A visão dele é assim, muito interessante. Ele diz assim, ele disse para o rapaz, não é o que você está fazendo a pergunta errada. Não é o que você espera da vida. A vida te trouxe. E se a vida te trouxe, é porque a vida tem um propósito em você. É o que a vida espera de mim, não o que eu espero da vida. A minha pergunta tem que ser mudada. Não é o que a vida pode me proporcionar, mas se a vida me trouxe, ela espera algo de mim, ela espera algo de cada um de nós, de cada um do cidadão real que está aqui, nós estamos assistindo, que está nos assistindo nesse momento, de mim, de vocês, Uri. O que a vida espera de cada um de nós? Aí ele disse que um deles falou assim, não, você tem razão. Um deles era geógrafo, tinha começado uma enciclopédia de geografia, ele não disse, você tem razão, eu comecei a minha enciclopédia, eu interrompi, eu vou viver, eu vou sobreviver e vou continuar a minha enciclopédia. O outro tinha uma filha que tinha conseguido fugir para os Estados Unidos, e ele disse, não, realmente, eu tenho a minha filha para amar, para cuidar, eu vou continuar a viver dentro daquele campo de concentração. Então, realmente, a depressão espiritual é na medida que eu não sei o que eu estou fazendo aqui, na medida que minha vida fica extremamente vazia. Para que eu existo? Por que eu estou fazendo aqui nessa terra? E aí eu posso realmente, dependendo de onde eu coloco a minha mente, quero trazer a memória que me dá esperança, diz a Bíblia, né? Então a pergunta é, não o que a vida pode me proporcionar, mas eu estou aqui por uma razão. A vida me trouxe. Eu vou falar até eu sou pastor evangélico, eu creio em Deus, mas eu quero falar até para o mais profundo ateu do cidadão real, que não tem problema nenhum, a gente tem que respeitar certamente todas as pessoas certamente. E todo tipo de manifestação de suas coisas. Nossa exatamente. Proposta. Eu me lembro que um dia eu fiz um casamento no Country Club e aí logo depois tinha um dos convidados, ele me procurou e disse assim, eu preciso conversar contigo. Marcou um dia, foi no meu gabinete, ele era um filósofo bem conhecido aqui no Brasil, e aí ele conversando comigo, ele chegou no meu gabinete e disse assim, olha, ele falou, pastor, eu sou ateu, eu não creio em Deus, eu creio na vida. Mas eu vim aqui porque eu acho que você pode ajudar o meu filho. E aí abriu o coração, compartilhou o drama do filho, depois de quase 1 hora nós conversamos. Eu falei para ele, você quando entrou aqui disse, eu não creio em Deus, eu creio na vida. Eu disse para ele, pois então,
eu creio em Deus. E eu creio em Jesus, que disse que é o caminho, a verdade e essa vida que você crê. Então, eu e você vamos orar para esta vida que você crê, para que Deus venha ajudar o seu filho. Nós oramos, eu gostei que ele disse amém no final. Porque, Sem dúvida, na sem verdade, às vezes a pessoa diz, eu sou ateu. É importante saber a razão, porque nós não estamos aqui... Eu sempre digo, a coisa mais importante que você que é ateu tem que fazer, convido você a uma prática científica. Não é tentar ser convencido por um pastor, por um filósofo, por um religioso, por um padre, mas o próprio Deus. Fala para ele, abre o coração, diz assim, olha, eu não creio em Deus, mas vai que. Abre o coração, porque o grande segredo de Jeremias 29:13 diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Geralmente, né, eu digo assim, a Bíblia mostra que o contrário de ateísmo não é a dificuldade de crer, e às vezes tem pessoas que têm dificuldade de crer em certas doutrinas, em certas explicações filosóficas, ela não consegue encaixar. Mas a maioria, eu digo a maioria, tem razões do coração. Abacuque diz assim, eis aí o soberbo, a sua alma se incha, não é reta nele, vírgula, mas o justo viverá da fé. Ou seja, a Bíblia mostra que o contrário da fé é quando a nossa alma, o meu eu, quer assumir o controle. Então, por exemplo, Deus diz que eu não posso dar um golpe aqui no programa do Zuri Mauro e assumir esse programa. Mas a minha cobiça, entendeu? O meu desejo de ser um apresentador espetacular como o Zuri vai crescendo na minha alma. E Caim matou Abel, né? Então, o meu espírito de Caim começa a me dominar. Mas já tem a minha permissão. Aí, não, mas eu não farei isso. A graça dos céus não me deixará cair em tentação. Perfeito. E aí eu quero ocupar, mas eu sei que isso é contra a vontade de Deus. Sendo contra a vontade de Deus, eu, então, prefiro que Deus não exista. Então, o contrário de fé, às vezes, não é que eu cheguei à conclusão da não existência de Deus. É porque eu quero que Ele não exista, porque a minha alma tem desejos, tem prazeres, tem coisas que eu sei que prejudicam a outros, prejudicam a mim e prejudicam a vida. É então, mais cômodo. É mais cômodo, então, a minha alma dizer... Me agride menos. Me agride menos, eu arranjo um lugar de conforto Perfeito. psicológico para dizer Deus não existe, é mais fácil. Eu não estou com isso, colocando todos os ateus neste ponto. Há outras pessoas que têm os seus questionamentos. Mas eu acho que, quando nós falamos, então, de ser ateu, né, eu sempre fui muito incentivado a ler. Aliás, devo ao professor, não sei se você conheceu o historiador João Raimundo. Sensacional. Professor João Raimundo. Minha homenagem, minha honra. Um ícone. Um ícone na nossa Da cidade. história e da literatura municipal. Tive o privilégio de tê-lo como meu professor, e adolescente, e olha só como é que ele me incentivava. Ele me convidava, eu ia na casa dele, e ele e a esposa dele me ajudavam a escolher livros, me emprestavam, porque hoje você entra no YouTube, né, você entra no Google, né, você pega livros em PDF. Naquela época eu era mais pobre, não tinha condições de comprar livro, né, e não tínhamos essa biblioteca ampla, não tinha esse mundo tão fácil para se conseguir, virtual, para você ler. Eu tenho ali no meu celular para mais de 1000 livros ali que eu posso acessar. Então, ele me emprestava, ele me incentivava a ler. Eu era então, adolescente, eu me lembro que teve uma daquelas enchentes em Friburgo, eu não sei se você lembra da livraria do Giovanni. Você chegou a pegar essa época do Giovanni? Infelizmente, na livraria dele houve uma enchente. Exatamente. E ele botava os livros a vender a preços baratos, que era o que eu tinha condições de comprar. E eu me lembro que eu fiquei apaixonado por Bertrand Russell, que é um filósofo francês ateu, de coração, de confissão. Não é? Tanto é que ele tem um livro, Por que eu não sou cristão? Então, veja, desde os 15 anos que eu entendo o que é ser ateu, eu compreendo essa realidade, né? Apesar de hoje viver, eu não era um cristão, seguidor de Jesus, e a gente entende exatamente essa linha, onde a pessoa, na verdade, às vezes é uma linha tão fina que, como eu disse, esse filósofo acabou concordando em oração comigo, porque entre o homem de fé e o ateu tem uma linha que é quase igual ali. Se você vê... Muito tênue, que chegamos ao... Ele disse, eu creio na vida, eu disse, eu creio em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, a vida nos trouxe, como o psiquiatra, o neurologista, diz, a vida nos trouxe. Então, eu não creio em Deus. Tá, então a vida te trouxe. Tá? Então, se a vida te trouxe, ela está esperando algo de você. A tua existência tem um propósito. Nós temos a nossa querida Jussara, que está aqui, vai entrar de férias, não é? Ela está vibrando. Está vibrando, né? Conta, exato. E a Jussara está ali trabalhando numa função aqui dentro do Cidade Real. Há propósitos no coração dela, no teu coração, há sonhos.
Então, na realidade, é importante descobrir uma coisa que você levantou uma bola antes de nós começarmos o programa, sobre ser mãe, né? Que você havia Perfeito. falado. Eu quero, se o pastor me permite... Nós não terminamos a depressão espiritual, mas a gente Não, continua. eu Cidade Real gosto- ainda tem um tempo aqui. Para ser didático, então, Vamos lá. Eu gostaria que o pastor concluísse a sua análise sobre a depressão espiritual, até porque o telespectador e a telespectadora, que estão muito atentos à sua manifestação, precisam ter a conclusão lógica. E aí, após os nossos reclames comerciais, eu quero ouvi-lo sobre uma afirmação que você fez quando eu estive na igreja Maranata, que me levou à emoção. Então, na realidade, nós temos então essa depressão física, depressão psicológica, depressão espiritual. A depressão física, eu não digo que é a mais fácil de ser tratada, que às vezes nem sempre, por exemplo, o organismo consegue se refazer, e aí precisa de um acompanhamento psiquiátrico, né? Médico, é importante isso, né? O apóstolo Paulo escreve para Timóteo dizendo: toma um pouco de vinho por causa do teu estômago e da tua frequente enfermidade. Há pessoas que proclamam fé em Deus, dizem que não precisa de medicamento nem de remédio. Isso é uma loucura, isso é um suicídio intelectual e espiritual, no sentido de que o próprio Paulo diz, naquela época, né, os medicamentos não eram tão bem produzidos quanto hoje, e o vinho era muito bem usado para isso. Ele toma um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas enfermidades, ou seja, usa o medicamento, usa toda a boa dádiva que Deus tem. Então é importante um acompanhamento psiquiátrico, né? A depressão psicológica é importante, o apoio de psicólogos, muitos técnicos que você traz, muitos profissionais que você traz aqui no Cidade Real para ajudar justamente o cidadão a renovar a sua mente. E a depressão espiritual, é claro, né? Quando eu digo assim, o que eu estou fazendo aqui? Não tem coisa melhor. Aí nós temos essa parte espiritual, onde nós podemos nos abrir ao eterno e realmente dele ter. Ele é o fabricante, ele é o criador, eu sou a criatura. Então é nele que eu encontro essa graça que, na minha experiência revelada em Cristo Jesus, de uma maneira maravilhosa. Eu fazia faculdade de filosofia, de economia, me interessei por filosofia, depois me interessei por epistemologia, que é o conhecimento da verdade, e aí, botando no meu coração, eu tive uma experiência sobrenatural. Os céus se abriram, eu fui batizado com o Espírito Santo, tive uma experiência daquela, tipo, não tão impactante, mas como Saulo no caminho de Damasco, onde realmente a glória de Deus me invadiu. Essa experiência de fé. Então, é claro que nele eu descobri que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nele eu encontro a razão da minha existência, de estar aqui, de ser amado, perdoado, de ser ajudado, de ser realmente fortalecido. Que é a cura da nossa depressão espiritual, sem dúvida nenhuma, da nossa existência. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos com este momento de reflexão, que, aliás, me parece que é o nome do quadro que o pastor apresenta diariamente pela Rádio Friburgo, sempre antes da oração da Ave Maria, momentos de reflexão? Não, porque tem vários programas, então, na verdade... Multimídia! Multimídia! Pastor multimídia, pastor evangélico multimídia. Momentos... Entardecer com Deus, Isso. Entardecer com Deus. Perfeito. É porque tem um outro também. Perfeito. Com o nosso amigo lá no programa, mas... Exatamente. Então, estamos aqui no Anoitecer com Deus. Você que nesse momento nos privilegia com a sua valiosíssima audiência, está tendo a oportunidade de ouvir pastor Renato, que mais do que professar a sua crença, compartilha conosco toda a sua sabedoria acerca das relações humanas, acerca do ser humano, acerca daquelas situações que nos envolvem, que nos angustiam, que nos inquietam, porque ele detém conhecimento e, sobretudo, sabedoria para transmitir. De nada adianta conhecimento e informação se ela não souber ser transmitida. Então, nesta edição, me sinto um privilegiado por estar tendo a oportunidade de ter este momento de reflexão com o pastor Renato Gonçalves. Muito bom, Jussara. Você, inclusive, foi citada pelo pastor, o que deve constar no seu currículo, obviamente. Depois do intervalo e dos nossos reclames comerciais, retornaremos na reta final desta conversa extremamente saudável com o pastor Renato Gonçalves. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto.
aconchegante para realçar sua beleza. Relaxar, conversar, se cuidar. Mary Coiffer. Todos os serviços que um salão de beleza oferece, mas com o conceito de fazer você se sentir bem. Bem recebido, bem disposto, bem com a vida. Venha fazer parte deste alto astral. Mary Coiffer. Friburgo Shopping, primeiro piso. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A saúde do pequeno negócio também importa. Em um momento como este, queremos mostrar que, mesmo de longe, estamos ao lado dele, com o movimento Compre Local. Cuide do pequeno negócio. Peça comida do restaurante da esquina. Faça compras no mercadinho do bairro. Apoie o comércio da sua vizinhança. Estamos investindo 30 milhões em incentivos financeiros e oferecendo 100 milhões em microcrédito. Tudo para proteger os negócios mais afetados pelo coronavírus em diversos lugares do Brasil. Milhares de pequenos empreendedores serão beneficiados e terão acesso a ferramentas para vender online, por delivery e continuar abertos, mesmo de portas fechadas. A luta pelo pequeno negócio é de todos nós. É quem está atrás do balcão que ajuda o Brasil a ir para frente. Fique ao lado dele. A gente sempre vai estar, mesmo que, por enquanto, à distância. Saiba mais em cuidedopequenonegócio.com.br, uma iniciativa Stone, Tom e de todos os brasileiros. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, desta vez tendo o privilégio, a honra e a satisfação de ter o pastor Renato Gonçalves, que sempre que comparece proporciona picos de audiência no nosso programa. E mais, quero anunciar também que durante o intervalo já combinamos o retorno do pastor em dezembro para as suas oportunas reflexões, até porque dezembro é um mês bastante apropriado, por conta de Natal, dos espíritos que se elevam, a população, o ser humano, o indivíduo é tomado pela generosidade, e aí também teremos novamente a presença do pastor Renato. Nesta sessão dos agradecimentos e da gratidão, quero remeter um beijo especial para a doutora Laís Gonçalves, esposa do pastor Renato Gonçalves, que nesse momento nos privilegia com a sua valiosíssima audiência. Tenho certeza que ela está observando o programa com riqueza de detalhes, até para oferecer as devidas correções ao pastor para uma próxima participação sua, e é assim que tem que ser. E também quero remeter um beijo absolutamente fraterno, carinhoso, cordial e respeitoso para a queridíssima Márcia Aguiar Emerick, figura das mais doces, das mais cordiais, transparentes, extremamente generosa e que me acolheu muitíssimo bem desde o momento que conheci sua filha, também figura extraordinária, queridíssima Michele, com quem tenho tido um contato bastante proveitoso, bastante próximo, bastante fraternal. E Dona Márcia, numa, eu diria, expectativa de ter a sua filha na Igreja Maranata, a convidou por inúmeras vezes, sem sucesso. O que foi conseguido depois que eu me aproximei de sua filha, até porque imagino que por educação ela não contestou o meu convite. E assim tivemos juntos na Igreja Maranata, numa determinada quarta-feira à noite, para acompanharmos um belíssimo e empolgante culto. A você, querida Márcia, um beijo fraternal. Você é uma pessoa extraordinariamente muito benquista, inclusive na própria igreja e pelo pastor Renato Gonçalves, que lhe admira muito. Um beijo fraterno e um abraço carinhoso. Pastor, depois desse momento de gratidão, quero os seus comentários
para uma afirmação sua que realmente me comoveu quando estive acompanhando o seu, eu diria, empolgado culto. Você é absolutamente motivado e contagiante. As pessoas que ali comparecem, mesmo não professando a mesma crença, se sentem envolvidas pelo clima, pela empolgação, pela alegria, pela descontração e, sobretudo, pela celebração. Disse a seguinte frase que quero ouvi-lo e queremos certamente ter esta possibilidade: que o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus. Isto posto, queremos ouvi-lo. Sem dúvida nenhuma. Eu sempre digo que quem tem mãe é rico. Ninguém ama a gente como uma mãe. Não tem filho, não tem esposa, não tem amigo, não tem romance que possa substituir este amor. E olha que eu estou aqui com a minha esposa me assistindo. Atentamente. Atenta a esta verdade. Então, na realidade, o que acontece? A coisa mais próxima ao amor de Deus, sem dúvida nenhuma, é amor de mãe. Você pode observar, você vê quando acontecem esses crimes hediondos, que o Brasil inteiro fica contra e deve ficar contra. É importante que fique, porque nós não podemos diminuir a nossa imunidade no que se refere às coisas ruins, negativas, né? Aquilo que não traz vida. O Brasil inteiro está contra aquela pessoa. A mãe também está contra. A mãe também está desgostosa. Reprovando, condenando, mas está lá presente para dizer o que eu posso fazer apesar de tudo. Ou seja, não existe um amor desse, que enquanto está tudo bem com você, nós temos amigos que apoiam, né? É fácil ser amado. É fácil ser amado. Agora, quando você se torna um lixo, e às vezes a vida pode proporcionar isso, a gente não pode nunca dizer como Pedro, jamais acontecerá comigo. Quem sou eu? Eu sempre digo, se Deus quiser viver, somos totalmente dependentes da graça de Deus. Mas quando você está no lixão, é nessa hora que a gente descobre que amor de mãe é a coisa mais próxima ao amor de Deus. Ninguém nos ama como uma mãe ama, de estar ali presente, de estar ali junto. Então, realmente, eu aprendi com uma atriz da Globo o que é ser mãe. Deu aquele insight, sabe? Eu estava vendo uma entrevista, a atriz tinha tido um filho, ela tinha 2 outros, quer dizer, o terceiro, e ela dizendo que gostava muito, filhos pequenos, que gostava muito de ser mãe, que estava apaixonada por aquela criança que nasceu, e a jornalista pergunta para ela assim, e você então vai ter um 4º filho? Ela fala, não, ela faz assim, não, eu não aguento, são 3 corações meus batendo fora do meu corpo. Eu entendi. É a vida dela dali. Então, o amor de mãe é isso. E Deus nos criou. Deus é amor. Deus ama cada um dos cidadãos real que está aqui nos assistindo neste momento. Deus ama a mim. Deus ama este Zuri tão entusiasmado. Deus ama todos nós. E Ele quer o nosso bem. Jesus não veio para condenar. Jesus veio para nos ajudar, para nos salvar, para nos perdoar. Jesus não veio para condenar ninguém, veio para trazer salvação. Ele diz, quem está bom não precisa de médico. Eu vim para quem está doente, eu vim para quem realmente reconhece que está precisando. Então, na realidade, todos nós precisamos. Certamente. Eu admitir que eu preciso é que é importante. Então, o amor de Deus vem para isso. Então, amor de mãe é isso aí. Sempre colocando alguma esperança. Não vai mudar, em algum momento vai melhorar. Então, nada se compara ao amor de mãe. Aliás, a minha mãe, que também ligada ao Cidade Real, quero mandar Neuza. Eu quero remeter também, quero acrescentar aos beijos já remetidos à doutora Laís, a queridíssima Márcia, também a dona Neuza, que nesse momento nos privilegia com a sua valiosíssima audiência, com os seus quantos anos? 79 anos. Ela vai me matar, que eu falei a idade dela. 79 anos de sabedoria e, nesse momento, também está lhe avaliando, eu diria, com mais critério do que a doutora Laís, porque mãe é mãe. Mãe é mãe. E é importante também para o cidadão real, às vezes você pode pensar, puxa vida, mas minha mãe já se foi, eu estou pobre agora, mas eu quero dar um conselho para você. Essa mãe, ela existiu por você.
E é muito importante você acordar a cada dia e dizer, vou viver bem por Deus e pela minha mãe. O que a tua mãe, que talvez não esteja mais aqui entre nós, gostaria é que você estivesse muito bem. Então, nada de entrar numa depressão, porque a mãe partiu. Agora eu estou pobre. Está pobre? Sim. Ninguém vai te amar como mãe. O bom é que a Bíblia fala assim, quando teu pai e tua mãe te deixarem, Deus chega para substituir. Então, nessa hora, quando eu não tenho mais aquele amor de mãe, que é o mais próximo, o próprio Deus vem substituir. Promessa dele, e que ele vai cumprir. Então, não fique deprimido, porque, puxa, pastor, tem razão, ninguém me ama mais como a minha mãe. Não entra nessa depressão, não. Traz a memória que dá esperança. Tua mãe existiu para que você desse certo. Então, acorde amanhã e diga, vou viver o meu melhor dia, por Deus e pela minha querida mãe que tanto me amou. Faça a vida dela valer a pena. E nessa linha muito oportuna, e considerando que já estamos na reta final do programa, muitos daqueles que nos assistem, quer seja pelo canal 10 do Sistema RCA, que é a forma convencional, como também pelas mídias, pelas redes sociais, no YouTube, no site da TV, www.tvzoom.com.br. No aplicativo. E no aplicativo. Que eu não tinha baixado. Eu vou baixar o aplicativo e quero convidar a todo cidadão real a baixar o seu aplicativo no seu celular para poder acompanhar. Como é que faz isso? Extremamente cômodo. Como é que eu faço isso? É só entrar no Google Play, em que você vai ter ali os aplicativos, e aí você coloca TV Zoom, de imediato ele já baixa para o seu celular. É muito simples, muito fácil. Você que já baixou algum outro aplicativo não vai ter dificuldade nenhuma em ter o aplicativo da TV Zoom e assistir toda a programação do momento que você possa, que queira, bastando ter um sinal de internet minimamente razoável. Eu, às vezes, assisto o Cidade Real fazendo a minha esteira. Eu ponho lá o aplicativo, eu ligo, enquanto cuido do corpo, renova minha mente com Cidade Real. Renova o corpo e a mente. O corpo e a mente ao mesmo tempo. Isso aí. Pastor, nessa reta final, antes da sua mensagem derradeira, queremos que você convide para aqueles que não tiveram oportunidade de comparecer à Igreja Maranata, informando localização, dias de culto, horário e facilidades que são criadas, que eu observei, com deslocamento, com elevador, para aqueles que querem frequentar, querem conhecer a igreja, quer conhecê-lo, quer conhecer a banda, que é extremamente entusiasmada, para ter um acolhimento diferenciado. Isto posto, convide a todos que nos assistam nesse momento. Obrigado por esse espaço. Eu não digo, é o generoso Zuri com o meu coração. Só posso retribuir em boa medida recalcada, transbordando em gratidão. Você que é cidadão real, lembrando ainda sobre o aplicativo, seja um cidadão fiel. Baixe o aplicativo da TV Zoom para ficar ligado no Cidade Real. Para você que é cidadão real, queremos convidar você para estar conosco também no nosso auditório. Eu sempre digo que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Você, eu, somos templo que Deus criou. Deus habita no nosso corpo, no nosso espírito, que habita no nosso corpo. Então, a reunião desses templos traz um aumento da glória de Deus. Nós nos reunimos em nosso auditório, na Rua Augusto Severo 106 Centro, quarta-feira, 7h30 da noite, domingo, 9h30 da manhã, 18 horas, e também um culto extra às 4 horas da tarde. E a facilitação que o Zuri falou, que nós temos um convênio com o IPARC. Você que vai de carro, por um acaso, você pode estacionar o carro no estacionamento do IPARC, que fica ao lado do Cadima Shopping. Exatamente. E ali nós temos 2 combis nossas circulando. Ela te leva até o auditório, depois ela te traz de volta no estacionamento, você não paga o estacionamento, você recebe um adesivo. Temos também elevador, mobilidade que facilita muitas pessoas. Estamos ali prontos para receber calorosa e brasileiramente e cheio da graça de Deus, você que é cidadão real. E para aqueles que entrarem em contato com o número de WhatsApp que estava sendo exibido aqui pelo nosso atento diretor, o que terão a oportunidade de compartilhar? Se você mandar o seu nome para esse WhatsApp, 998312007, você vai ter os nossos informativos, alguns vídeos que a gente manda, algumas convocações, coisas para edificar o coração e o espírito.
Ou seja, é uma possibilidade também de mesmo aqueles que não têm condições de comparecer pessoalmente, Receber uma conexão abençoada. passa por aí. E nessa forma extremamente, eu diria, acolhedora da conexão abençoada, muitos daqueles que nos assistem neste momento estão passando por sérias dificuldades. Estão convivendo com a dor e com o sofrimento. Mas querem, na sua pessoa, ter a oportunidade de ouvir uma mensagem de ânimo, uma mensagem de fortalecimento, uma mensagem de esperança. Isto posto, novamente, queremos ouvi-lo, oferecendo a sua reflexão para aqueles que estão à beira do desespero. Bom, eu vou compartilhar com você, cidadão real, um texto que um amigo meu, psiquiatra, eu encontrei outro dia com ele. Há uns anos atrás, ele fez um procedimento cirúrgico no dente, e aí ele estava viajando para a Argentina. No voo, ele teve uma infecção, uma sepsemia, infecção generalizada. Já chegou na Argentina em coma. Ficou dias internado no CTI, quase morreu. E eu disse para ele que eu descobri que eu gostava muito dele, porque meu coração naquele período ficou realmente profundamente triste. E aí eu estava no restaurante compartilhando isso com ele, e aí ele me contou uma experiência que ele, como psiquiatra, teve dentro do CTI. E é isso que eu quero falar para você. Eu digo, uma vida de CTI. Às vezes estamos no CTI físico, mas às vezes estamos no CTI emocional, espiritual, financeiro, familiar. Perfeito. A gente está no nosso CTI da vida. Perfeito. Pois esse psiquiatra, dentro do CTI, teve uma experiência muito interessante. Ele disse que, ele falou para mim, ele falou, Renato, eu estava sentado lá no CTI, aqueles tubos todos, e ele, como médico, a gente fica no CTI, a gente não sabe o que está, não sabe ler aquela aparelhagem toda, né? Está ali, vai morrer, a gente nem sabe, né? Mas ele sabia fazer a leitura toda, todos os aparelhos estavam lá, sabia do seu estado gravíssimo, gravíssimo, a morte, mas não era só isso, ele cheio de tubo, sem poder me movimentar, ele falou, eu estava numa angústia sem fim. Por que eu estou falando do psiquiatra? Porque nessa hora, por melhor que tenhamos conhecimento, às vezes a psiquiatria, a verdade que chega não é suficiente para solucionar as nossas dores existenciais. A depressão física, ela tem a sua solução, às vezes tem a sua solução. A solução emocional, detectar onde é o problema. A Bíblia fala que a palavra de Deus divide o que é psicológico do que é espiritual. Então, só Deus mesmo para nos mostrar. E aí, nesse dia de angústia, ele falou que estava muito angustiado, mas muito angustiado. E aí tinha uma Bíblia do lado onde eu estava com aquela cama na posição de sentado, e aí eu peguei a Bíblia e abri. Quando eu abri, é esse texto que eu quero deixar para o cidadão real, saiu o livro de Abacuque, que diz assim, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, ainda que as minhas ovelhas nos campos sejam roubadas, arrebatadas. Para nós pode parecer um negócio assim muito longe, porque nós temos um outro tipo de vida, mas o que ele está dizendo? Ainda que tudo aquilo que eu espero, que todo o meu sustento não aconteça, toda a minha expectativa não esteja acontecendo nessa hora, ele fala assim, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, Deus vai me fazer romper os meus limites. Para você, cidadão real, que está debaixo de uma angústia, de uma dificuldade, esse psiquiatra disse para mim, naquela hora que eu li aquilo me foi, na minha angústia, um refrigério, uma paz tremenda. Se foi para o psiquiatra, também será para você. Que Deus possa realmente ser essa força que vai te ajudar a fazer romper esse limite pela graça de Jesus Cristo. Satisfação renovada e gratidão fortalecida. Que Deus lhe abençoe e lhe acompanhe. A gratidão é toda minha, Zuri Mauro, e do cidadão real que tem o privilégio de ter esse apresentador aqui na TV Zoom, em nossa cidade, só promovendo o bem. Muito obrigado. Essa é a missão. Deus abençoe. Amém. Meus aplausos. Pastor Renato, muito cordial, muito generoso, figura extraordinária e que estará conosco ainda este ano, novamente, nos oferecendo estes momentos oportunos de reflexão.
Que Deus, novamente, nos acompanhe, nos proteja e nos ilumine, sobretudo, a nossa comunidade, que precisa ser melhor acolhida, entendida e respeitada. Precisamos ter não só este momento de revigoramento espiritual, mas, sobretudo, também ter as nossas necessidades básicas enquanto coletividade atendidas. Porque assim decidimos escolher ou mesmo tivemos a oportunidade de nascer numa cidade incomparável e inigualável dentre todas as demais do território nacional, que se chama Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.